Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Fernanda Mendes, nós estamos aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas, dessa vez com um resumo da unidade 4 do livro Teorias e Práticas do Currículo. Te convido a estudar junto comigo, mas antes, se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo para ajudar, para dar aquela força para a gente continuar compartilhando conhecimentos. E aí, vamos estudar juntos? Então, quando começamos a falar sobre BNCC, vemos a questão do currículo por competências. A organização curricular por competências pressupõe o equilíbrio entre a aquisição de conhecimento cognitivo e teórico com o desenvolvimento de habilidades e atitudes para a prática profissional. Isso aqui, galera, nada mais é do que a questão das competências é fazer com que os conhecimentos científicos sejam ali apropriados pelos alunos, né, que eles tenham esse conhecimento, mas que saibam aliar nas suas vivências práticas mesmo, nas suas experiências cotidianas. Então, aliando ali conhecimento, que seria as competências, né, com as habilidades, ou seja, aquilo que ele vai usar nas suas práticas diárias e principalmente nas suas práticas profissionais. Na BNCC, o desenvolvimento das competências faz parte dos fundamentos pedagógicos da proposta curricular. A BNCC, então, veio utilizando-se aí dos artigos 32 e 35 lá da LDB 9394/96. Que resumindo, né, vai dizer que na educação formal, os resultados das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situações dá o nome de competências. Então, gente, resumindo aí, é o seguinte: saber usar o que se aprende na escola no dia a dia, para que se tome decisões pertinentes, ou seja, a melhor decisão possível, usando para isso os conhecimentos que foram adquiridos lá através do currículo escolar, através do conhecimento adquirido na escola. Então, isso aí que são as chamadas competências. A versão final da LDB, ela definiu aí 10 competências gerais, e são elas: o conhecimento, que é a valorização valorizar e utilizar o conhecimento sobre o mundo. O pensamento científico, crítico e criativo, o número 2. Número 3, repertório cultural. Aqui vem a questão da valorização, né, das diversas culturas, povos, inserindo isso no contexto escolar. Número 4, a comunicação, utilizando-se para isso de diversas e diferentes linguagens. O número 5, que é a cultura digital. O número 6, trabalho e projeto de vida, onde se deve valorizar e apropriar-se de conhecimento e experiências. Isso aqui é importante vermos que é interessante a escola não pensar em conhecimento somente com aquilo que está ali dentro das salas de aula, dentro das 4 paredes da sala de aula, mas observando que existem experiências, existem conhecimentos, né, de vida que devem ser valorizados e devem ser trabalhados em classe. Número 7, argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, né? Fora fake news. Número 8, autoconhecimento e autocuidado, conhecer-se, compreender-se, né? Essa questão do autoconhecimento trabalhado aí nos currículos é interessante, ainda mais pensando na questão da depressão, né, que é um fenômeno mundial. Cada vez mais os jovens, né, estão aí sofrendo por conta disso, e trabalhar a questão do autoconhecimento, do se conhecer mesmo, se compreender enquanto ser, enquanto sujeito na sociedade, é muito interessante e muito importante de ser trabalhado em classe. Número 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo. Aqui também cai um tema bastante atual, que é o bullying, né? Então, a gente trabalhar a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, é uma maneira, né, de acabar com esse pensamento, né, do bullying dentro da sala de aula, dentro das escolas. E fechando aí com o número 10, responsabilidade e cidadania.
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então é necessário que nós passamos aí para os nossos alunos a questão de agir respeitando a sua identidade pessoal, mas levando em conta o coletivo, né? Levando em conta que nós vivemos em sociedade e para isso temos aí que trabalhar a responsabilidade de cidadania. Diversidade e currículo. Então aqui vem a questão da abordagem dessa interculturalidade que privilegia o desenvolvimento de sociedades inclusivas e democráticas. A sociedade que é verdadeiramente inclusiva e democrática, ela deve promover aí uma articulação entre políticas de igualdade com políticas de identidade. Então vamos ver aí algumas abordagens de interculturalidade. O multiculturalismo, então, ele pode ser assimilacionista, que é aí uma tendência liberalista, né, que acredita que a igualdade ela é somente aquilo que você dá as mesmas oportunidades para as pessoas. Então, ela não leva aí muito em consideração as subjetividades ou especificidades do sujeito, não. Ela crê que a integração de todos na sociedade, ela deve ser feita, ou seja, existem diferentes culturas, existem diferentes pessoas que devem se integrar à sociedade. A sociedade está aí, o sistema está aí. As pessoas devem se adaptar ao sistema. Reconhece que existe essa questão de diferentes culturas e diferentes pessoas, porém as pessoas que devem se integrar ali ao sistema. O sistema não vai mudar, o sistema ele é hegemônico e não vai se mudar a matriz dessa sociedade. O sujeito é que tem que se adaptar. Então aí nós vemos muita questão da meritocracia, que já foi discutida em vídeos anteriores, onde as oportunidades são iguais para todos. Se você não conseguiu chegar nos seus objetivos, foi porque você não se esforçou o suficiente. Não levando em consideração problemas sociais, familiares, financeiros, de preconceito, ou seja, nada disso é levado em consideração. Esse é o multiculturalismo assimilacionista. Já o multiculturalismo diferencialista ou plural, ele entende e garante as identidades culturais, ou seja, existe sim várias culturas diferentes, porém essas diferenças elas devem ser mantidas lá entre os seus iguais. Os grupos eles não precisam se misturar. É uma hegemonia, porém uma hegemonia ali de grupo. Então, por exemplo, como nós vemos aqui na foto, né? Cada pessoa com seus pares, os índios entre si, os africanos ou os afro-brasileiros, né, no caso nosso país entre si, e as demais pessoas, os demais grupos com os seus pares. Então essa também é uma maneira de se pensar o multiculturalismo. E nós temos, por fim, aqui o multiculturalismo interativo ou intercultural, que acredita que existe, sim, uma maneira de se desenvolver sociedades inclusivas e democráticas, que são essas, como eu disse um pouco antes nesse vídeo, que articulam as políticas de igualdade com políticas de identidade. Ou seja, o sujeito se afirma enquanto de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu modo de ver, de acordo com aquilo que ele acredita. Nós vemos aqui na figura vários tipos de pessoas diferentes, né? Então ele se afirma enquanto identidade própria, porém promovendo ali políticas de igualdade. E lembrando que quando eu falo em igualdade, não é distribuir de maneira igual, e sim trabalhar a igualdade aliada à equidade, né? Que é distribuir para os diferentes de formas diferentes. Aqui existe uma valorização da diversidade cultural, de raças, gêneros, classes, né? A educação, então, dessa maneira, através do multiculturalismo interativo, é a maneira de reconhecer o outro, dando assim voz aos excluídos. Como pensar o currículo a partir da interculturalidade? Então, nós devemos ter 3 pontos aqui importantes. Nos percebermos como integrantes dessa interculturalidade, ou seja, nós fazemos parte também, né, dessa sociedade, dessa interculturalidade, com os nossos próprios, as nossas subjetividades, a nossa própria cultura. E a aceitação do outro, né, tendo em vista que nós devemos aceitar que o outro é diferente. Ele não precisa ser igual. Nós devemos praticar a tolerância, né? Entender que a questão da cultura é sim uma questão muito subjetiva.
Número 3, diálogo e argumentação, sem hierarquias e diferenciação entre gênero, raça, cultura, classe. Então, quando nós vamos trabalhar essa questão da interculturalidade, nós não devemos ver que existe, por exemplo, uma hierarquia, uma cultura melhor do que a outra, um gênero melhor do que o outro, uma raça, né? Nós devemos sim abrir-nos para o diálogo, porque a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Quando nós trabalhamos os diferentes, quando nós abrimos espaço para que a educação se faça no meio de pessoas diferentes, nós percebemos que só temos a ganhar com isso. A escola deve ser um espaço social multicultural. Ela vai refletir ali sim os conflitos existentes, mas de uma maneira dialógica. Os professores eles devem estudar sobre essas questões aí de multiculturalidade, pensando no currículo e nas práticas educativas aí que englobem todos esses aspectos. Currículos e outras perspectivas. Então, ainda pensando na diversidade cultural, aqui a gente vai ver sobre 3 vertentes de currículo, que é o currículo bilíngue, os de escolas confessionais e de formação integral. Vamos lá? O currículo bilíngue, então, é aquele que faz ali com que uma parte dos conteúdos e saberes eles sejam ministrados em sala de aula através de uma segunda língua. Então, ele não é uma escola, né, que trabalhe com uma segunda língua ali dentre as disciplinas. Não é isso. O currículo bilíngue é aquele que uma parte dos seus conteúdos, das suas disciplinas, elas são ensinadas numa segunda língua. Que quando a gente fala em segunda língua, a gente já pensa logo em, vai ser inglês, ou então vai ser espanhol. Não necessariamente. Esse currículo bilíngue ele pode ser em uma língua estrangeira, mas também pode ser em Libras, por exemplo, que é a nossa língua brasileira de sinais. Pode ser, de repente, em uma língua indígena. Ele será um currículo bilíngue, então, que deverá abranger uma parte dos conteúdos, né? E para isso, a escola ela deve adequar a sua carga horária, ela vai aumentar um pouco ali a sua carga horária para poder englobar esses saberes ministrados nessa segunda língua. Então, essas são as escolas de currículo bilíngue. As escolas confessionais são aquelas que são de alguma igreja, né, ou credo religioso, e elas vão adotar aí uma filosofia teológica no seu currículo. E o interessante é que quando a gente fala sobre escolas confessionais, alguns temas eles podem deixar de ser trabalhados, né, ou trabalhados de maneira diferente, temas aí como gênero, sexualidade, por exemplo, devido à postura religiosa, ao pensamento filosófico e teológico que aquela escola adota na concepção do currículo. Essas são as escolas confessionais. E quando falamos aí em educação integral, nós devemos abrir um espaço aqui para falar a respeito de educação não formal. No nosso país não existe um currículo pronto que fale a escola não formal, a educação não formal, aliás, escola não formal não. A educação não formal, ela deverá ser dessa forma, não existe um currículo assim. Mas ela é uma educação que ocorre aí fora dos muros da escola e ela serve sim, aliada à educação formal, a trazer uma educação mais integradora, uma educação mais completa, libertadora. Então, para saber mais sobre educação formal e não formal, eu indico alguns vídeos do canal, onde eu fiz uma coletânea, né, sobre a disciplina educação formal e não formal, e tem bastante assunto com atividades do Faça Valer a Pena comentadas. Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, compartilha com seus colegas, com seus amigos de faculdade. Vamos fazer o canal crescer, deixa um comentário, deixa um like, tá bom? E no mais, vamos estudar juntos.